Foi o abade francês Michel, na metade do século XVIII, que desenvolveu um sistema de sinais para alfabetizar crianças surdas, servindo como base até hoje. Na época, as crianças com deficiência auditiva e na fala não eram alfabetizadas. Em 1755, a primeira escola para surdos era fundada, com gestos manuais, letra por letra, ensinados a seus alunos. O então educador Charles Michel Delepé contrariaria sua vocação para ser advogado, tornando válida a língua de sinais por todos os inúmeros países que a adotaram. Delepé, além de um grande educador, inclusive detentor do título que o consagrou como o pai dos surdos, contribuiu imensamente com o indivíduo surdo, permitindo que o mesmo pudesse legalmente se defender em tribunal. A Libras é o principal elemento na vida das pessoas surdas no Brasil. É ela que marca a identidade da comunidade surda, determina a compreensão de mundo, possibilita a constituição de identidade e também traz à tona alguns aspectos culturais que são peculiares a este grupo. A identidade e a cultura das pessoas surdas são complexas, já que seus membros frequentemente vivem num ambiente bilíngue e multicultural. Por isso, instituições como a Federação Nacional de Educação, a Integração dos Surdos de São Paulo, a FENES, a Federação de Esportivos de Surdos do Estado de São Paulo, a FEDESESP, entre outras, tem promovido a realização de ações que visam ao desenvolvimento e à integração da pessoa surda. Com relação às produções culturais, uma diversidade de eventos vem se ampliando e se multiplicando, tais como obras de arte, poesias, piadas, teatro e outros artefatos que representam a identidade e a história da pessoa surda. Atualmente, a difusão dessas culturas por meio de webcam, telefones celulares com câmeras, vídeos disponibilizados na internet e aplicativos apoiados em trocas de imagens, entre outros, favorece que circule amplamente e que interajam, ampliando as possibilidades de se tornarem cada vez mais vistas e aceitas em uma sociedade predominantemente ouvinte. Este slide mostra a interação entre pessoas surdas e ouvintes. A expressão em seus rostos indica uma certa perplexidade. Para que isso não aconteça, gostaria de recomendar alguns cuidados, denominados como estratégias comunicacionais. A percepção das informações por parte do surdo acontece por apreensão visual, da leitura labial. Portanto, fique atento aos seguintes tópicos. Permaneça em posição frontal. Pronuncie as palavras com boa articulação labial. Fonemas como P e B são muito semelhantes. Fale pausadamente, se atentando claro, para que não seja tão lento. Isso pode constranger o surdo. Não grite ou emudeça a voz. Caso queira chamar a atenção do interlocutor, toque levemente seu ombro. O toque deve ser respeitoso. Caso possível, estabeleça a comunicação em um ambiente com bastante luminosidade. Depreender estas estratégias na relação com o surdo se trata de um grande avanço. Ao passo em que nos aproximamos de uma nova cultura, podendo posteriormente depreender a linguagem de sinais, transpondo barreiras. Esta percepção em espaços como escolas, faculdades, empresas e outros
além de promover a inclusão, transforma o mundo e pode, mesmo a passos curtos, combater a segregação. Os artefatos da cultura surda são a experiência visual. Os surdos percebem e aprendem com os olhos. Muitas vezes é dito que ouvem com os olhos. A língua de sinais é a língua dos surdos e com ela se comunicam. Na arte com o teatro do surdo, na poesia com a poesia surda, na piada com a piada surda, literatura surda, historinhas adaptadas em libras, além do uso da tecnologia como babá eletrônica, sinalizadores para casa, internet e celulares. O uso da linguagem saliense-trobel e da identidade são os elementos fundamentais de uma cultura. Partilharem de culturas que se diferenciam das nossas somente por nuances integram a comunidade surda ao universo do ouvinte, estreitando sua relação, transformando o mundo, tornando-o mais igualitário. A barreira linguística poderia ser desconstruída se as pessoas que ouvem se dispusessem a aprender a língua de sinais. Se isso puder acontecer, o obstáculo para alcançar uma comunicação bem-sucedida com sujeitos surdos desaparecerá. Certas barreiras sensoriais não existem para pessoas ouvintes. Caso estas queiram aprender a linguagem de sinais, terão uma fácil assimilação. O ideal pretenso é que haja um número significativo de pessoas dispostas a aprender a língua de sinais, a fim de estreitar a relação com os surdos usuários de línguas. Em suma, se os ouvintes se conscientizarem dessa necessidade, o teor estigmatizante, o preconceito e o erro brutal de submeter o surdo, carregado de dificuldades impostas pela sua circunstância, a se adaptarem ao universo da oralidade, não será mais um problema. Seria de uma grandeza merecida se porventura a iniciativa privada, as faculdades, as escolas e outros organismos praticassem esta filosofia. Além do caráter de responsabilidade social que incute esta temática, haveria sobremaneira o reconhecimento por promover a inclusão tão cara a esta famigerada comunidade. Promover o aparelhamento dos funcionários, munindo-os de ferramentas que viabilize a comunicação com o sujeito surdo, talvez seja uma estratégia plausível para alcançar a inclusão. Ações como videochamadas, terminais touchscreen, bastante intuitivos. Estas e outras ações poderão viabilizar e tornar o universo do surdo mais ameno. Claro que não são tarefas fáceis, isso exige investimento financeiro em capital humano, etc. Entretanto, ao passo em que ações como essas são articuladas, nós ouvintes podemos depreender por meio da internet, e mesmo que artificialmente, alguns sinais e expressões, estreitando cada vez mais nossas relações com essa comunidade. Esse amor, uma canção. Apesar da sacralização dos surdos na antiguidade, ou seja, de serem considerados deuses, os pressupostos para perverter sua natureza são predominantemente maiores. Demonizar a figura do surdo como sendo diabólico, incapaz, não humano e muitas vezes privando-o do convívio social, marcam sua história. Felizmente, a civilização evoluiu. Apesar dos percalços, grande tem sido as conquistas que os surdos têm alcançado até hoje. Em 1857,
o professor surdo Edouard Drouet, de Paris, veio ao Brasil e, com o apoio de Dom Pedro II, funda em 26 de setembro um Instituto de Surdos Mudos, hoje denominado Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, na cidade do Rio de Janeiro, através de uma mistura que combinava a escrita, o alfabeto manual e a língua de sinais francesa, a língua de sinais brasileira, originou-se a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Em 1873, após uma longa década, ao registro da publicação do livro ilustrado Iconografia dos Signais dos Surdos Mudos, pelo aluno Flauzino José da Gama. Esta língua, com modalidade gestual visual, apesar de muitos percalços, tem se mantido viva até hoje.